Ele nasceu com a classe de suporte mais fraca, mas se torna o líder do grupo mais forte de aventureiros. NL nasceu em um mundo onde o portal para o reino demoníaco se abre sempre que uma grande quantidade de mana se acumula em uma área. Quanto maior a concentração de mana, mais elevado é o nível do portal demoníaco e mais fortes são os monstros que saem dele. Aqueles que lutam contra esses monstros são chamados de aventureiros, e seu avô, Brandon, era conhecido como o herói mais forte de sua época. Inspirado pelas histórias lendárias de seu avô, NL sonha em se tornar um herói também. Certa noite, um portal demoníaco de nível 12 se abriu em sua aldeia, e poderosas bestas demoníacas saíram dele, incluindo um lorde das bestas. As criaturas começaram a matar os aldeões e a queimar tudo o que viam pela frente. O único capaz de enfrentá-los era Brandon. NL, que ainda é apenas um adolescente fraco, vai para o abrigo subterrâneo junto com outros civis. Brandon lhe diz que estará seguro lá e que, de jeito nenhum, deve sair do abrigo, enquanto ele vai lá fora ganhar tempo até que as forças da capital cheguem. NL sabe que qualquer reforço da capital chegará tarde demais e teme que seu avô morra. Brandon, com firmeza, o repreende, dizendo para não subestimá-lo, já que foi o herói mais forte, chamado-o sobre a morte. Ele garante a NL que irá mantê-lo seguro, mesmo que essa seja sua última ação. Com isso, o velho homem caminha para fora com seu gigantesco machado de guerra, pronto para enfrentar as bestas demoníacas que estão caçando e devorando qualquer humano que encontram. Brandon corta as bestas ao meio com apenas um golpe de seu machado, mas o líder das criaturas o nota e envia todos os seus servos para atacá-lo. Brandon avança contra eles sem hesitação. Enquanto ele luta lá fora, NL treme de medo dentro do abrigo, preocupado com o que está acontecendo com seu avô. Ao ouvir explosões altas lá fora, sua mente fica em branco. Ao amanhecer, quando os sons cessam, NL sai do abrigo para procurar seu avô entre os cadáveres dos monstros. Ele encontra Brandon gravemente ferido, tendo perdido ambas as pernas na batalha. NL grita enquanto corre em direção a ele, mas o velho homem ainda não havia partido deste mundo. Brandon diz a NL que esse é o destino dos aventureiros, e eles sempre vivem à beira da vida e da morte. Ele pergunta ao garoto se ele ainda deseja se tornar um aventureiro, e, com lágrimas nos olhos, NL responde que definitivamente se tornará um. Brandon pede que ele prometa se tornar o aventureiro mais forte, e NL promete. O velho ri, acariciando a cabeça de seu neto, dizendo que o ama. Com isso, ele finalmente se despede deste mundo, deixando NL devastado. 2 anos depois, NL se tornou um aventureiro, como havia prometido a seu avô. Atualmente, ele está em uma masmorra lutando contra monstros com seu grupo. No entanto, sua classe é a de falador, considerada a mais fraca entre os aventureiros. Ele usa suas habilidades de fala para dar ordens aos seus companheiros, dizendo-lhes como derrotar os monstros de 4 braços que estão à frente. Eles seguem suas ordens com habilidade e facilmente derrotam os monstros, que são gerados pela rainha vampira menor. NL diz aos seus companheiros que os lacaios da vampira são criaturas fracas que nem conseguem usar magia, e o alvo deles é destruir a rainha, que é uma mulher forte e independente, não precisando de um homem para gerar filhos. Enquanto avançam para a caverna para encontrar e destruir todos os lacaios goblins, o cavaleiro alto chamado Walter pergunta a NL por que eles não vão direto para a rainha e a matam em vez de perderem tempo com os fracos. Ele argumenta que seria o jeito mais eficiente, mas NL se recusa, dizendo que é uma péssima ideia. NL explica que o grupo deles, o Obionde, é classificado apenas como Rank C, e normalmente não deveriam ser capazes de assumir uma missão de Rank B como essa. A única maneira de garantir que podem derrotar a rainha é eliminando primeiro os lacaios vampiros, e, se tentarem fazer tudo às pressas, vão acabar mortos. Walter diz que não tem outra escolha senão aceitar as palavras de um falador, pois essa é a regra do grupo. Ele age de forma condescendente, chamando NL de falador, e depois dá crédito a ele pelo sucesso do grupo. NL fica irritado por ser chamado de falador, que é uma classe de suporte especializada, capaz de dar bônus aos seus companheiros com suas habilidades especiais, mas sem nenhuma habilidade de combate, por isso são ridicularizados como a classe mais fraca. Enquanto NL está distraído pensando nisso, a rainha vampira se aproxima sorrateiramente do grupo. Felizmente, NL percebe a tempo e avisa o grupo, mas não consegue desviar rapidamente do ataque de gás venenoso da rainha. Seus companheiros ficam preocupados, pois sabem que NL não sobreviverá por muito tempo ao veneno. A maga Tânia tenta procurá-lo, mas a rainha vampira aparece da nuvem de veneno e a derruba com um tapa. Walter e o ruivo Lloyd atacam a rainha vampira, mas não conseguem lutar contra ela sem os bufos de NL. Walter grita para NL dar ordens e diz que, no mínimo, ele deveria fazer seu trabalho de falador direito. Isso irrita NL, que se lembra de seu avô, que lhe ensinou a nunca deixar ninguém subestimá-lo. Ele toma uma poção de antídoto e saca uma pistola Glock, disparando contra a rainha vampira. Quando a nuvem de veneno se dissipa, NL declara que vai mostrar a todos como um falador luta. Ele usa sua
sua habilidade de classe tático para dar buffos a seus companheiros só com suas ordens. NL pode aumentar todas as estatísticas de seu grupo em 25%. Em seguida, ele os alerta sobre um ataque em área iminente e usa outra habilidade chamada o Rugido de Batalha, que aumenta o mana e a resistência dos membros do grupo em mais 25%. Depois disso, NL diz a Tanya para lançar um escudo sobre os dois lutadores e ordena que eles ataquem o monstro. Walter causa um ferimento profundo na rainha vampira, enquanto Lloyd corta seus tentáculos. Tudo está indo bem, mas então Tanya percebe mais monstros se aproximando por trás e entra em pânico, achando que não conseguirão derrotar a rainha agora. NL imediatamente usa outra de suas habilidades para acalmar a mente dela e reacender sua vontade de lutar. Ele diz aos outros para continuarem lutando contra a rainha e deixar os pequenos monstros com ele. NL ordena a Tanya que continue lançando escudos nos dois lutadores. NL ordena aos seus companheiros que continuem esquivando dos ataques da rainha vampira enquanto preparam seu ataque final. Os vampiros menores o atacam, mas NL usa sua habilidade Uivo Atordoante para paralisá-los. Os monstros caem no chão, e então ele usa sua arma mágica para disparar uma bala de gelo que cria um cristal gigante, aprisionando todos os monstros. Restando apenas um, NL percebe que também só tem uma bala sobrando. Ele checa seu relógio para ver se é hora de usar sua carta na manga e atira a última bala na rainha vampira para distraí-la. NL então usa sua habilidade o Comando de Assalto, que faz Walter e Lloyd ultrapassarem seus limites, e ordena que eles usem seu ataque final na rainha vampira. Os dois guerreiros atacam a rainha e, com um golpe limpo, cortam sua cabeça. Todos se voltam para NL para comemorar a vitória, mas ficam chocados ao ver que um vampiro chegou perto dele. No entanto, o vampiro congela a poucos centímetros de NL, que cai no chão sem motivo aparente. NL sabia que, ao matar a rainha vampira, todos os filhos dela também morreriam, por isso não se preocupou em lidar com o último vampiro. Ele checa o relógio e vê que tudo aconteceu exatamente como ele previu. A mana ao redor da área se dissipa e tudo volta ao normal. NL diz ao time que eles fizeram um bom trabalho, mas eles o chamam de imprudente por colocar sua vida em risco. Ao ouvir isso, NL se lembra de como ficou triste quando descobriu que tinha a classe mais fraca. Ele era muito jovem na época, e seu avô riu, dizendo para ele não se preocupar. Brandon lhe disse que ele tinha um talento inato para se tornar um aventureiro e prometeu treiná-lo para ser o mais forte. Agora, NL promete ao seu falecido avô que, mesmo com a classe mais fraca, ele se tornará o aventureiro mais forte, superando até mesmo seu avô. Atualmente, NL vive no Império Velet, uma nação muito próspera, mas também bastante suscetível a ataques de bestas demoníacas. O Império viu uma oportunidade nisso e começou a usar partes dessas bestas para criar ferramentas mágicas, tornando-se ainda mais rico. Por causa disso, os aventureiros que entram nos reinos demoníacos e lutam contra as bestas são aclamados como heróis. NL e seu grupo vão a um restaurante para celebrar o sucesso da missão, enquanto todos conversam alegremente sobre o que aconteceu. NL, porém, está perdido em pensamentos sobre a necessidade de encontrar um batedor para equilibrar melhor o time. Walter, já bêbado, começa a dar em cima de NL, achando que ele é uma moleca bonita. NL manda ele calar a boca, e Walter muda de assunto, perguntando se ele está irritado por não ter conseguido barganhar um bom valor pelos itens dessa vez. Walter diz que aventureiros não deveriam se preocupar tanto com dinheiro, e que até o querido avô de NL diria o mesmo. Isso irrita NL, porque Brandon sempre lhe ensinou que os aventureiros precisam ser meticulosos com o dinheiro, pois devem sempre ir para o campo de batalha com os melhores equipamentos e poções. Ele sempre lhe disse para nunca recuar e ou pegar a grana, e NL tem seguido esse conselho desde então. De repente, Walter começa a gritar com ele, dizendo que sua ganância por dinheiro está arruinando a reputação do grupo. NL responde provocando-o, dizendo que achava que era o mico de um dígito de Walter que estava arruinando a reputação deles. Walter começa a xingá-lo, chamando NL de covarde por se esconder atrás dos outros e dá ordens enquanto eles arriscam suas vidas lutando contra monstros. NL não reage e provoca Walter, chamando a mãe dele de uma meretriz, o que enfurece ainda mais o Brutamontes. Walter agarra o colarinho de NL e ameaça ensinar uma lição, mas NL o desafia a fazer isso. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, Lloyd intervém e interrompe a briga, pedindo para eles se comportarem, pelo menos em público. Depois disso, eles saem para dividir os lucros da missão. Apesar da quantia considerável que ganharam, suas partes individuais são bastante baixas, já que grande parte do dinheiro foi destinada a reparos de equipamentos, ao fundo do grupo e à comissão do clã que os contratou. Tanya não fica feliz com isso, mas Lloyd a consola, dizendo que se conseguirem mais alguns trabalhos bem pagos como esse, poderão melhorar suas vidas. NL, porém, diz que isso é improvável, pois as boas missões são geralmente ocupadas pelos clãs que estão em contato direto com o governo. Quando contratam freelancers como eles, cobram uma comissão enorme, o que impede o grupo de prosperar.
prosperar. NL então sugere que Lloyd use o fundo do grupo para criar seu próprio clã, surpreendendo a todos. Lloyd responde que as taxas para iniciar um clã são de 20 milhões, mas eles têm apenas 12,8 milhões no momento. NL réplica que já sabia disso e por isso vai cobrir o valor restante, pois eles precisam desesperadamente formar um clã agora. Lloyd comenta que também vão precisar de um prédio na cidade, e o aluguel é caro. NL diz que conhece um lugar onde o aluguel é barato. Tanya então expressa preocupação, dizendo que eles não têm experiência suficiente para gerenciar um clã. NL pergunta quando eles terão experiência suficiente e diz que vão aprender a administrar um clã assim que começarem um. Tanya e Lloyd ainda estão inseguros, dizendo que são jovens demais para ganhar a confiança do governo. NL responde que eles são jovens e bonitos, o que vai jogar a favor deles. Ele argumenta que aventureiros são vistos como heróis hoje em dia, e jovens com habilidades e carisma se tornam populares rapidamente. NL acredita que eles também ficarão famosos e talvez até consigam contratos de patrocínio com empresas. Walter vê sentido no argumento de NL e decide apoiá-lo na criação do clã. Tanya pergunta como ele pode decidir tão facilmente, e Walter responde que quer poder e dinheiro, e isso não vai acontecer enquanto eles continuarem como um grupo pequeno. Ele então provoca Tanya, dizendo que poderia ficar do lado dela se ela se tornasse sua mulher, mas Lloyd grita para ele ficar longe de sua garota. NL interrompe a distração e pede que Lloyd dê seu voto. Lloyd pergunta a NL se ele realmente não vai desistir, e NL responde que sempre foi seu sonho se tornar o maior aventureiro e superar seu avô. Ele afirma que, se eles não forem formar um clã, ele vai sair do grupo e levar sua parte com ele. Lloyd, relutante, concorda com a sugestão de NL, e eles decidem discutir os detalhes depois de amanhã. NL e Walter concordam e todos vão para suas respectivas casas. No entanto, no dia da reunião, Walter corre até o quarto de NL desesperado, dizendo que foram traídos por Lloyd e diz que pode rastreá-los se obtiver mais informações. NL entrega detalhes adicionais, como o horário da partida e a descrição de Lloyd e Tanya. Wolf aceita o trabalho e sai imediatamente para começar a busca. Walter, ainda nervoso, pergunta a NL se foi uma boa ideia oferecer uma recompensa tão alta. NL, no entanto, sorri confiante e explica que, ao fazer isso, eles atraem a atenção de muitos aventureiros, tornando mais difícil para Lloyd e Tanya se esconderem. Além disso, ele aposta que, com tantos caçadores atrás deles, a pressão vai forçá-los a cometer erros. NL também menciona que a perda do dinheiro é um problema secundário. Para ele, o que mais importa é a traição em si e o impacto que isso poderia ter na sua reputação. Ele promete que vai recuperar a honra de sua equipe e fazer com que Lloyd e Tanya paguem caro pelo que fizeram. Enquanto Wolf e outros aventureiros saem para investigar, NL e Walter ficam no bar, discutindo os próximos passos. Walter, ainda irritado, continua insistindo que quer resolver tudo com os punhos, mas NL o alerta de que precisam ser mais inteligentes. Ele sugere que devem reunir informações sobre os lugares para onde Lloyd e Tanya poderiam ter ido, assim como possíveis aliados que poderiam estar ajudando-os. Walter, depois de muito reclamar, finalmente concorda em seguir o plano de NL. Ele percebe que NL, apesar de sua classe considerada fraca, tem uma habilidade especial para estrategizar e manipular situações a seu favor. Os dois decidem esperar por notícias de Wolf e dos outros caçadores de recompensas, enquanto NL planeja sua próxima jogada para rastrear os traidores e recuperar o que é deles, e ele imediatamente lidera seu grupo na caça. Outros aventureiros também aceitam a oferta e correm para encontrar os fugitivos, mas NL não está satisfeito. Nesse momento, um sujeito suspeito se aproxima para perguntar mais sobre as pessoas que ele está procurando, e era exatamente isso que NL esperava. Ele leva o sujeito suspeito até um beco, onde o homem revela que encontrou Lloyd e Tanya na noite anterior e sabe onde eles estão. No entanto, o grupo dele não consegue derrotá-los sozinho, então ele pede ajuda a NL e Walter. NL diz que irá junto, mas, como eles farão o trabalho pesado, a recompensa será reduzida para apenas 1 milhão. O velho acha isso injusto e tenta negociar, mas NL não cede. Ele sabe que o homem já passou do auge e que literalmente mataria por 1 milhão. Ele está certo, e o sujeito suspeito aceita a oferta. Ele revela que viu Lloyd e Tanya indo para o sul na noite anterior e que, provavelmente, estão indo para a Vila Carnut. NL diz ao sujeito para preparar seu grupo e se encontrar com Walter no portão, enquanto ele faz alguns preparativos. Logo depois, eles se reúnem em frente ao portão, e Walter pergunta a NL se ele consegue lutar contra Lloyd e Tanya. Ele afirma que lutará sem misericórdia e, se necessário, os matará. NL admite que sempre pensou no que faria se alguém o traísse, e Lloyd lhe deu essa oportunidade. Walter fica surpreso e pergunta se ele sempre desconfiou deles. NL responde que desconfia de todos. Ele diz que é preciso muito profissionalismo para trabalhar em equipe, mesmo desconfiando dos outros, algo que a mente musculosa de Walter não entenderia. Walter fica irritado com isso, e NL se preocupa se realmente
finalmente pode lutar contra Lloyd e Tanya, que acabaram de chegar à Vila Carnut. Tanya ainda está preocupada, mas Lloyd a tranquiliza, dizendo que eles ficarão bem, porque NL não perderia tempo se soubesse que não conseguiria recuperar seu dinheiro. Mas ele se precipitou ao dizer isso, pois, no momento seguinte, NL aparece atrás deles, perguntando se estão curtindo o encontro. Walter está com ele, e o grupo do sujeito suspeito os cercou por todos os lados. Lloyd tenta sacar sua espada, mas um uivo impressionante de NL faz com que ele e Tanya fiquem paralisados e caiam de joelhos. NL os leva a um cemitério para interrogatório e impede Walter de socar o rosto de Lloyd, dizendo que não vale a pena o esforço. Ele pergunta a Lloyd se ele gastou todo o dinheiro da última missão em outro investimento ruim, e Lloyd responde que usou o dinheiro para pagar suas dívidas. NL de repente percebe que essa história de mau investimento é uma desculpa e que Lloyd, na verdade, é viciado em jogos de azar. Ele deduz que Lloyd perdeu muito dinheiro apostando e depois foi a um agiota para pegar mais dinheiro e continuar jogando. Lloyd está desmoronando à medida que NL desmascara sua história e, de repente, começa a gritar, dizendo que eles não têm o direito de reclamar com ele. Walter agarra sua gola, dizendo que eles arriscaram suas vidas pelo dinheiro que Lloyd perdeu em apostas, mas Lloyd tenta manipulá-lo, dizendo que eles não entendem a pressão que estava sobre ele. Ele afirma que é culpa deles por terem colocado todo o peso da liderança sobre ele. De repente, MCK o chuta no rosto para calá-lo e começa a pisoteá-lo, dizendo para parar de falar sobre pressão e fardos, porque ele foi o único que se ofereceu para ser o líder. MCK continua batendo nele como um maníaco até que Lloyd implora para que pare. Tanya intervém, pedindo a NL para deixar Lloyd ir, e ele responde que só os deixará ir se eles pagarem 1000 vezes o que devem. Tanya grita que isso é impossível, e NL diz que terá que voltar às punições físicas. Ele acrescenta que, se ela não quiser ver Lloyd ser espancado, ela mesma pode receber a surra, e como ele é defensor da igualdade de gênero, vai bater nela sem misericórdia. Tanya fica aterrorizada, e NL pergunta se ela também participou das apostas com Lloyd. Ela gagueja, mas não diz nada, então NL usa outra de suas habilidades para forçá-la a dizer a verdade. Tanya é controlada mentalmente e admite que ambos apostaram o dinheiro do grupo, mas culpa Lloyd por terem perdido, dizendo que ela teria recuperado tudo se tivesse jogado mais algumas rodadas. Assim que NL desfaz o feitiço, Tanya grita lembrando de que usar feitiços de controle mental para fins pessoais pode levá-lo à prisão. NL conhece as leis melhor do que ela e diz que é justificável quando se trata de extrair uma confissão criminal, então as únicas pessoas indo para a prisão por 10 longos anos são eles. Vendo uma oportunidade, o sujeito suspeito se aproxima de NL e pede que ele entregue a recompensa de 1 milhão. NL diz para ele esperar um pouco, pois ainda não terminou, mas o homem agarra seu braço, perguntando se ele planeja enganá-lo. NL o joga de lado e diz para não tocá-lo com suas mãos sujas. O sujeito suspeito fica furioso e saca uma adaga, mas NL o derruba com um soco no estômago, uma técnica de autodefesa que seu avô lhe ensinou. Nesse momento, uma carruagem elegante chega, e NL estava apenas esperando por isso. A carruagem para o homem mais extravagante e afetado que se pode imaginar desce, perguntando a NL por que o chamou para um lugar tão pobre e empoeirado. Todos ficam chocados ao ver o homem chamado Feno, que pertence a uma das famílias mafiosas mais poderosas da capital e é o maior traficante de escravos do país. Walter pergunta a NL o que isso significa, e ele responde que, como Lloyd e Tanya não têm dinheiro, ele vai vendê-los como escravos para cobrir o que roubaram. Tanya implora para que ele não faça isso, mas NL diz que a única outra opção é a prisão com trabalho forçado, onde a taxa de sobrevivência é de apenas 2%. Ele diz que ser comprados por um bom mestre será melhor para eles de qualquer forma, e então pede a Feno que encontre bons compradores para eles. Feno corre para avaliar os Robinson e diz a NL que conseguirá cerca de 6 milhões por eles. NL diz que é muito pouco, e Feno responde que é o máximo que ele pode pagar no momento. Ele compartilha um segredo de família, dizendo que a igreja ordenou que eles reduzissem os gastos, e, por mais poderosa que seja a família, eles não podem contrariar a igreja. Portanto, comprar um escravo caro está fora de questão. NL diz que entende e reduz seu pedido de 12 milhões para 11 milhões, o que faz Feno surtar ao ouvir. Feno diz que não pode pagar tanto, mas NL continua aumentando o valor em 1 milhão cada vez que ele protesta. Feno fica irritado, mas então NL revela seu plano. Ele diz que, se Feno comprar Lloyd e Tanya por 15 milhões, ele espalhará a história de que ele os comprou por 30 milhões. Dessa forma, uma falsa hype será criada em torno de Lloyd e Tanya, que chamaram a atenção do homem mais extravagante da capital. NL acredita que Lloyd e Tanya são jovens e atraentes, e com as habilidades comerciais de Feno, ele poderá vendê-los por muito mais de 30 milhões. Feno fica impressionado com o plano e, apesar do risco de serem descobertos, aceita o acordo. Ele então se vira para o sujeito suspeito e lhe diz que, se ele contar qualquer coisa que ouviu hoje, sua família será servida como refeição
refeição para seus porcos. Com isso, Feno entrega a NL o pagamento inicial, e seus homens levam Lloyd e Tanya embora. Tanya começa a implorar por misericórdia, dizendo que costumavam ser amigos, mas NL responde que não considera pessoas que apostam com o seu dinheiro como amigos e diz para ela aproveitar sua nova vida como escrava. Tanya está devastada e se volta para Walter, mas ele também balança a cabeça. Ela fica furiosa e grita com Walter, pedindo que ele ajude, dizendo que sabe que ele tem uma queda por ela. Ela ameaça que, se ele não puder ajudá-la agora, morrerá virgem. Os guardas a levam embora enquanto ela continua gritando e chutando. NL então entrega a recompensa prometida ao sujeito suspeito. Ele faz uma piada, dizendo que NL é apenas um falador, mas NL responde dizendo que ele precisa ser mais criativo com seus insultos. Enquanto começa a se afastar, o sujeito chama NL de demônio. NL gosta disso e decide começar a construir uma reputação de ser o demônio. No entanto, sua festa é desfeita após retornarem à cidade, pois Walter decide abandonar a vida de aventureiro. Eles vão beber no fim do dia, e Walter diz a NL que ele não tem a mesma força mental que ele e que não consegue mais continuar com essa vida. Ele recusa a oferta de NL para reformar o grupo e diz que vai viver uma vida tranquila em outro lugar. No dia seguinte, NL vai até o portão para se despedir de Walter e lhe entrega uma garrafa de vinho caro como presente de despedida. Walter se vai com isso, e NL pensa que é hora de começar do zero novamente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Babidi e até a próxima aventura.